Olá a todos, espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje vou continuar a história de Jack e Tutien. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias de amor emocionantes. O som da terra desmoronando ecoou por todo o vale. Uma enorme massa de lama e pedras desceu das montanhas após horas de chuva torrencial. Casas de madeira foram arrastadas como se fossem brinquedos. Campos inteiros desapareceram sob a lama, e o pequeno rio que atravessava a vila havia se transformado em uma corrente furiosa. Pessoas gritavam, crianças choravam. O vento carregava o som de telhados quebrando e árvores caindo. No meio daquele caos, Tutien corria pela lama tentando ajudar os moradores. "Levem as crianças para a escola", ela gritou. "É o único prédio de concreto." Alguns homens ajudavam idosos a caminhar. Mulheres carregavam sacos com poucos pertences. Mas grande parte da vila já estava destruída. A chuva não parava. Tutien parou por um instante olhando ao redor. Sua casa, o armazém da cooperativa, os campos onde os agricultores trabalhavam todos os dias, tudo estava coberto de lama. Seu coração apertou, mas ela não podia chorar agora. "Precisamos ajudar os feridos", disse ela com firmeza. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, em um escritório moderno na cidade, Jack estava no meio de uma reunião de negócios. Um grande projeto estava sendo discutido. Investidores falavam, gráficos apareciam na tela, mas o telefone de Jack vibrou. Uma mensagem apareceu. Era uma notícia urgente. "Deslizamento de terra destrói vila nas montanhas." Jack franziu a testa. Ele abriu a notícia e então viu a foto. Era a vila de Tutien. O coração dele parou por um segundo. "Senhor Jack?" Um dos investidores chamou sua atenção, mas Jack já não estava ouvindo. Ele ampliou a foto. Casas destruídas, campos cobertos de lama e pessoas tentando salvar o que restava. Sem dizer uma palavra, Jack levantou-se. A reunião acabou. Os investidores ficaram confusos. "Mas, senhor..." Jack já estava pegando o telefone. "Prepare o helicóptero." Algumas horas depois, o som das hélices ecoou sobre as montanhas. Os moradores da vila olharam para o céu. Um helicóptero preto estava se aproximando. Ele pousou em um campo próximo. Quando a porta se abriu, Jack desceu. Suas roupas caras ficaram imediatamente sujas de lama, mas ele não se importou. "Onde está Tutien?" Um agricultor apontou para a escola da vila. Jack correu naquela direção. Dentro da escola improvisada como abrigo, dezenas de pessoas estavam sentadas no chão. Crianças tremiam de frio. Alguns idosos estavam feridos. Tutien estava organizando mantas e comida. Quando ela levantou os olhos, viu Jack. Ela congelou. "Jack?" Ele se aproximou rapidamente. "Você está bem?" Ela assentiu. "Eu estou, mas a vila..." Ela olhou para fora. "Perdemos quase tudo." Jack olhou pela janela. A destruição era pior do que ele imaginava. Casas destruídas, campos arruinados, estradas bloqueadas. Ele voltou a olhar para Tutien. "Não se preocupe." Ela franziu a testa. "Jack, eu vou ajudar." Ela balançou a cabeça. "Isso é grande demais. A vila inteira foi destruída." Jack respondeu calmamente. "Então vamos reconstruir a vila inteira." Tutien ficou surpresa. "Jack, isso custaria milhões." Ele respondeu simplesmente. "Então vamos gastar milhões." Ela ficou em silêncio. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Caminhões chegaram às montanhas carregados de comida, remédios e materiais de construção. Médicos voluntários apareceram. Engenheiros começaram a avaliar o terreno. Novas casas pré-fabricadas chegaram. Jack usou cada contato que tinha. Empresas de construção, ONGs, autoridades locais, até alguns investidores estrangeiros. Tudo começou a se mover rapidamente. Um agricultor comentou com outro. "Quem está pagando tudo isso?" O outro respondeu. "O homem da cidade, Jack." Outro homem disse. "Ele está fazendo tudo isso por Tutien." Dias depois, Jack estava supervisionando a construção de novas casas. Ele carregava madeira junto com alguns trabalhadores. Seu terno havia desaparecido. Agora ele vestia roupas simples. Tutien se aproximou. "Jack, você não precisa fazer tudo isso." Ele sorriu levemente.
Eu quero. Ela olhou ao redor. A vila lentamente começava a renascer. Você está gastando muito dinheiro, Jack respondeu. Dinheiro pode ser recuperado. Ele olhou para ela. Pessoas não. Tu Tien sentiu o coração apertar. Naquela noite, enquanto os moradores se reuniam perto de uma fogueira improvisada, um velho agricultor falou em voz alta. Durante muitos anos, ninguém da cidade se importou conosco. Ele olhou para Jack. Mas este homem veio e nos ajudou quando perdemos tudo. Outros agricultores começaram a concordar. Uma mulher disse, ele fez isso por Tu Tien. Outro homem acrescentou, isso significa que o amor dele é verdadeiro? As pessoas começaram a olhar para Jack de forma diferente. Não como um homem rico, mas como alguém que realmente se importava. Tu Tien observava tudo em silêncio. Ela percebeu que algo havia mudado. Jack não era apenas o homem que ela amava. Ele havia se tornado alguém que sua vila respeitava profundamente, mas ela ainda não sabia que o maior sacrifício de Jack estava prestes a acontecer. Porque para salvar completamente aquela vila, Jack teria que tomar uma decisão que mudaria sua própria vida para sempre. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. A chuva finalmente havia parado, mas os estragos deixados pela tempestade eram enormes. Metade das casas da vila tinha sido destruída, os campos estavam cobertos de lama e muitas famílias tinham perdido tudo o que possuíam. Mesmo assim, algo inesperado estava acontecendo. A vila começava lentamente a renascer. Caminhões chegavam todos os dias trazendo materiais de construção, alimentos e remédios. Voluntários de diferentes cidades apareciam para ajudar, e engenheiros trabalhavam para reconstruir as estradas que tinham sido destruídas pelo deslizamento de terra. No centro de tudo aquilo estava Jack. Ele quase não dormia. Passava o dia inteiro organizando equipes de trabalho, conversando com engenheiros e verificando cada detalhe da reconstrução. Seu telefone nunca parava de tocar. Sim, precisamos de mais madeira. Não, a estrada ainda está bloqueada. Enviem os médicos para a parte norte da vila. Os moradores observavam tudo aquilo com surpresa. Eles nunca tinham visto alguém da cidade trabalhar tão duro por eles. Um agricultor mais velho comentou com outro. Esse homem realmente se importa com a nossa vila. O outro assentiu. Ele está fazendo isso por Tu Tien. Enquanto isso, Tu Tien também trabalhava sem parar. Ela ajudava a organizar os moradores, distribuía alimentos e cuidava das crianças que tinham perdido suas casas. Mas havia algo que a preocupava. Certa noite, quando o trabalho finalmente terminou, ela encontrou Jack sentado sozinho perto do rio. Ele estava olhando para alguns documentos. Tu Tien se aproximou. Você deveria descansar. Jack levantou os olhos e sorriu cansado. Ainda temos muito trabalho. Ela sentou ao lado dele. Jack, você já fez mais do que qualquer pessoa esperaria. Ele balançou a cabeça. Ainda não é suficiente. Ela olhou os papéis em suas mãos. O que é isso? Jack hesitou por um momento. Depois respondeu. Documentos da minha empresa. Tu Tien franziu a testa. Por quê? Jack respirou fundo. Porque para terminar de reconstruir a vila, vou precisar vender uma parte da empresa. O coração de Tu Tien apertou. Jack, você não pode fazer isso. Ele respondeu calmamente. Posso. Isso é muito dinheiro. Jack olhou para as montanhas. Essa vila precisa disso mais do que eu. Tu Tien balançou a cabeça. Eu não quero que você perca tudo por nossa causa. Jack virou-se para ela. Seus olhos estavam cheios de sinceridade. Eu não estou perdendo nada. Ele apontou para as casas que estavam sendo reconstruídas ao longe. Eu estou ajudando pessoas a recuperar suas vidas. Ela ficou em silêncio. Na manhã seguinte, Jack fez algo que surpreendeu a todos. Ele anunciou oficialmente que havia vendido uma grande parte de sua empresa para financiar a reconstrução completa da vila. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns moradores ficaram chocados. Um agricultor perguntou: ele realmente vendeu parte da empresa por nós? Outro respondeu: sim, para reconstruir nossas casas. Uma mulher segurando uma criança disse emocionada: ninguém jamais fez algo assim por nós. Naquela tarde, os moradores se reuniram na praça da vila. O velho agricultor, que sempre falava nas reuniões, levantou-se novamente. Ele olhou para Jack, que estava ajudando alguns trabalhadores a descarregar madeira. Jack levantou os olhos. O velho continuou.
Quando você chegou aqui, nós pensávamos que era apenas um homem rico da cidade. Os moradores começaram a prestar atenção. Mas agora sabemos quem você realmente é. Ele fez uma pausa. Você é alguém que ama nossa vila e ama Tutien de verdade. Muitos moradores começaram a concordar. Uma mulher disse: ele salvou nossas casas. Outro agricultor acrescentou: ele salvou nossa vila. O velho finalmente disse com voz firme: se alguém merece ficar ao lado de Tutien, é você. Tutien, que estava parada ao lado, ficou surpresa. Ela nunca esperou ouvir aquelas palavras. Jack também parecia emocionado. Ele não estava acostumado a esse tipo de reconhecimento, mas naquele momento, algo ficou claro para todos. Jack não era apenas um visitante da cidade. Ele havia se tornado parte da vila. O sol começava a se pôr atrás das montanhas quando as pessoas começaram a voltar para suas casas. Tutien caminhou até Jack. Ele ainda estava observando a vila em silêncio. Você ouviu o que eles disseram? Ela falou suavemente. Jack sorriu. Eu ouvi. Ela ficou ao lado dele. Eu nunca imaginei que algo assim aconteceria. Jack respondeu calmamente. Nem eu. O vento da montanha soprou suavemente. Tutien olhou para ele. Por que você fez tudo isso? Jack demorou alguns segundos para responder. Depois disse: porque quando vi essa vila destruída, percebi algo importante. Ela perguntou: o quê? Jack olhou diretamente nos olhos dela. Que tudo o que realmente importa na minha vida está aqui. O coração de Tutien bateu mais forte. Jack continuou: você e as pessoas que são importantes para você. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Ao redor deles, a vila lentamente voltava à vida. Novas casas estavam sendo construídas. Crianças voltavam a brincar, e a esperança estava renascendo. Naquele momento, Tutien percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Jack não apenas a amava, ele também amava tudo o que fazia parte da vida dela. E foi nesse instante que ela entendeu que aquele homem da cidade havia conquistado não apenas o coração dela, mas o coração de toda a vila.